Lula está viajando pelo Nordeste, passou pelo Piauí, agora, nesta semana que encerrou-se ontem. E essas andanças de Lula, suas articulações e o contato com o povo é o tema de hoje, do comentário de Oscar de Barros. Então é isso. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passou esta semana aqui pelo Piauí. Terça e quarta-feira, Lula esteve no Piauí. A primeira solenidade pública de Lula aqui no estado foi numa escola de tempo integral do governo do estado, no bairro Pedra Mole. Depois, Lula fez uma live com a militância petista e também visitou o Centro de Reabilitação, o CEIR, aqui de Teresina. O que se pode tirar da presença de Lula no Piauí? Primeiro, Lula passou um longo período sem contato com o povo, que é aquilo que ele mais fez em toda a sua vida, de sindicalista, de militante político e mesmo como presidente da República. Antes da pandemia, Lula passou 580 dias preso. E depois que ele foi liberto, logo em seguida, começou-se o processo da pandemia no mundo e o Brasil, evidentemente, teve que se precaver e o presidente ficou recluso por um bom período de tempo. Essa é a terceira viagem de Lula pelo país. Primeiro ele foi a Brasília, depois ao Rio de Janeiro e agora está em terras nordestinas, passando pelo Pernambuco, pelo Piauí, Maranhão, enfim. Bem, o que se pode extrair da visita de Lula aqui no Piauí? Primeiro, Lula volta ao Piauí, volta a ter contato com o povo e algumas mensagens ele deixa. A primeira, que é transmitida pela presidente Gleisi Hoffmann, que o acompanha por suas viagens, é o fato do ex-presidente Lula ter sido absolvido dos processos a que ele anteriormente havia sido condenado. Inclusive, eles distribuem aqui este Memorial da Verdade, que é um livro que conta por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder da América Latina, o maior líder político da América Latina. Essa tarefa, embora aqui e acolá em suas falas o presidente toque no assunto, cabe à presidente Gleisi Hoffmann sempre colocar isso no início das falas. E Lula percorre o país, passa pelo Piauí falando de esperança, falando que o Brasil pode voltar a crescer, falando que o Brasil pode sair desse momento de ódio. Essa é a grande mensagem que Lula trouxe ao Piauí e leva aonde ele está viajando. Mas não é só isso. Lula não traz apenas uma mensagem. Lula vai para a prática da articulação política, vai para a prática do exercício de fazer a política. O calendário eleitoral não permite que o PT o apresente como candidato. E ele também diz que não é candidato. Afinal, não temos calendário eleitoral para isso. Mas, usando as palavras dele, Lula diz que está com o corpo todo cheio de vontade de voltar a ser o presidente da República. Então, isso já explica muita coisa. Aqui, durante sua passagem pelo Piauí, nós tivemos algumas manifestações de opositores. A deputada Iracema Portela foi para o Twitter colocar que Lula estava acabado e que não reunia mais gente em torno dele. Firulas da deputada. Deputada que talvez venha a ser candidata a governadora, sabe-se lá, né? Mas quis aparecer neste momento. Olha, se não fosse outra coisa, se não fosse a história do Lula, se não fosse a história das eleições do Lula no Piauí, em Teresina, se não fossem as andanças do Lula, não só pelo Brasil, pelo mundo inteiro, sendo reverenciado por presidentes, reis, rainhas,
e as mais diferentes autoridades e povo, bastaria que a deputada voltasse seu olhar para as pesquisas de opinião. Não uma de agora, mas várias pesquisas de opinião de 2021 que dão Lula na frente disparado da corrida presidencial. Então, popularidade é uma coisa que nunca faltou ao ex-presidente Lula. Alguns sites também querendo fazer oposição e tal, querendo se colocar do lado bolsonarista, filma aquele momento que os primeiros militantes estão chegando no aeroporto e dizem que não tem ninguém a esperar por Lula. É uma pena que isso tenha acontecido, porque o site de notícias está para trazer a informação correta. Então, sites de notícias, a deputada Iracema e outros, sosseguem o facho. Lula continua de uma popularidade incrível. Lula presenciou ações do governador Wellington Dias de extrema eficiência aqui. Ele presenciou, ele verificou. Primeiro, ao visitar a escola da Pedra Mole, uma escola de tempo integral, uma escola com aulas presenciais e com aulas à distância, uma escola cravada na periferia de Teresina, mas que presta à sua comunidade de alunos um serviço de excelência. Depois, Lula esteve no CEIR, onde pôde ver que aquela unidade de saúde se organizou para, além do serviço que já prestava para a população, até então, também atender, depois da pandemia, os sequelados pelo coronavírus, aquelas pessoas que vencem o coronavírus, aquelas pessoas que não morrem, mas que ficam com sequelas, são atendidas de maneira extraordinária pelo CEIR. Isso também Lula presenciou. E, evidentemente, que não deixou de ressaltar as qualidades do governador Wellington Dias, como gestor público e como homem do diálogo. Lula viu as ações do governador Wellington Dias, Lula conversou com o povo piauiense e deixou uma mensagem de esperança. O Brasil pode dar certo, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai voltar a crescer, o Brasil vai voltar a produzir empregos, o Brasil vai voltar a dar educação à sua população, a dar saúde à sua população e ter a economia resgatada a serviço do povo brasileiro. Bem, Lula é um homem público, tem dedicado a sua vida ao Brasil e, muito provavelmente, o candidato do PT às eleições do ano que vem. Então, Lula está no seu papel. Percorreu o país, mesmo com a pandemia, segurando aí, respeitando os protocolos, mas duas coisas me preocupam. Uma é exatamente essa. Apesar do que disse o deputado Iracema Portela, apesar do que ela disse, Lula junta muita gente. E por mais que a organização tenha cuidados com o distanciamento, a quantidade de pessoas é tanta, que você percebe em muitas ocasiões, aí as pessoas ficam desesperadas para ver o Lula, em muitas ocasiões, mesmo elegendo o protocolo como uma coisa importante, esse protocolo é desrespeitado. Ao sair do Piauí e ao chegar no Maranhão, por exemplo, a recepção do Lula lá foi a prova de que você não consegue respeitar o protocolo 100%. Mas aqui também nós tivemos esse problema. Lula já é um senhor de idade, está vacinado, mas eu temo, aí é um temor pessoal, mas que eu acho importante socializar isso aqui, eu temo pela saúde do presidente, porque a ciência não tem um domínio total sobre essa doença, sobre a Covid, sobre as ações do vírus, do coronavírus. Então, a gente fica preocupado. Eu fico preocupado com a saúde do presidente Lula. E a outra preocupação também é que Lula já enfrentou eleições
complicadas. A eleição de 1989 não foi fácil. E outras eleições também, que o PT enfrentou, que o Lula enfrentou. Mas essa de 2022, ela vai ser difícil, porque é uma eleição presidencial, são muitos interesses em jogo, e Lula agora não vai enfrentar apenas um adversário político, Lula vai enfrentar o fascismo. E com o fascismo, a história é outra. Então, a direção nacional do PT, as direções estaduais, quando receberem Lula, precisam ter extremo cuidado. E eu vou ser claro, a vida de Lula corre perigo nessas manifestações públicas, nessas manifestações abertas. Por que corre perigo? Porque o fascismo, ele não entrega o jogo assim fácil. Ele não respeita a democracia. Se não se respeitasse, não era fascismo. E, pelo que se tem notado de pesquisas eleitorais, da manifestação da população, Lula é, indubitavelmente, o preferido para ser eleito pelo povo brasileiro o ano que vem. E o fascismo não vai entregar a rapadura assim de graça. Então é preciso muito cuidado com a vida do presidente Lula. Um atentado pode acontecer. Vamos falar claro, vamos ser claros na nossa preocupação. Então eu tenho essa preocupação. A cada dia que a eleição se aproximar, mais os ânimos se acirrarão e há um perigo evidente para a vida do ex-presidente Lula. Primeiro, porque o fascínio que ele exerce sobre as pessoas é muito grande, e aí as pessoas não querem saber de pandemia, correm para tirar uma selfie, para tirar uma foto com o presidente, até para beijar o presidente. Isso pode ocasionar na transmissão da doença para ele, e também como o Lula está confrontando com o fascismo, e o fascismo não respeita a democracia, ele corre risco de vida, porque os fascistas podem apelar para tudo, inclusive para um atentado. Mas Lula já enfrentou prisão, Lula já enfrentou adversários políticos, Lula já enfrentou a fome, a dificuldade, a pobreza e venceu. Então, este guerreiro que já venceu muitas batalhas, nós esperamos, com todas as dificuldades, que vença mais essa. E foi assim que eu vi a passagem de Lula pelo Piauí, assim que eu estou vendo as andanças de Lula pelo Brasil, por Brasília, pelo Rio de Janeiro, pelos estados do Nordeste, e depois dessas viagens, mais outras, com certeza, estarão na agenda do presidente, a gente acompanhando aqui e verificando o resultado de todas essas ações. Muito obrigado. Domingo que vem a gente volta com mais um comentário do Oscar de Barros.